Olá, queridos os descendentes da sabedoria das eras. Saudações fraternais aos filhos de Sofia. Saudações fraternais e saudações arcanas. Estamos iniciando mais um podcast Sabedoria Arcana e que ele vai vir com um tema muito, mas muito importante para o desenvolvimento do que chamamos de esoterismo ocidental. Não que não existam raízes no Oriente, aí a gente vai depois ver nossos convidados falarem a respeito. E temos aqui, ao mesmo tempo, a honra e o privilégio de contar com três convidados que são, em nosso entendimento, autoridades no assunto e que vão poder nos brindar com muitos, mas muitos, não somente insights, mas com conhecimentos consolidados e que não são lá muito conhecidos do grande público. Então, eu e Adílio Jorge estamos aqui mais uma vez iniciando esse podcast. Porém, antes de começar, tem os nossos lembretes. Por favor, não deixem de acessar www.sabedoriaarcana.com.br. Não deixem de acessar as nossas redes sociais do Sabedoria Arcana, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. E não deixem, por favor, de votar. Estamos entrando na segunda etapa de votação do prêmio MPB, que nada tem a ver com música popular brasileira, mas sim melhor podcast do Brasil, na categoria Religião e Espiritualidade, em que nós figuramos aí como um dos podcasts que disputa esse prêmio. Então, quem gostar, quem tiver o interesse e achar que o nosso trabalho merece essa votação, não como na época de eleição, pois não fazemos promessas de tijolos ou outras coisas quitais para as suas residências, mas solicitamos o voto de vocês de todo modo para que esse projeto possa se manter, quiçá se ampliar, se for a vontade das forças cósmicas superiores e do público que nos escuta. Sem mais delongas, pessoal, eu quero passar a palavra para o nosso companheiro Adílio, para que ele possa fazer uma breve apresentação muito rápida e chamar os nossos convidados, fazer uma apresentação muito rápida dos nossos convidados e dar a palavra para que eles iniciem também suas apresentações pessoais e talvez até com alguma pergunta, né, Diego, já sobre o tema que ele faz livre. Perfeito. Saudações arcanas para todos que estão nos ouvindo, saudações para os nossos convidados. É um prazer estar aqui com a Selma, né, com o Rafael, o Juliano e o meu amigo irmão Pablo, né? Nós estamos aqui na Sabedoria Arcana e já em alguns caminhos juntos, né? E não deixa de ser também um caminho que passa pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Quando nós fizemos o programa com a Selma, tivemos, né, o prazer de continuarmos conversando e trocando ideias e chegarmos ao Rafael e ao Juliano para tratarmos, né, dessa personagem fantástica que ele faz Levi. E que há muito tempo, há anos, literalmente, a gente, não sei agora, 3, 4 anos talvez, estamos tentando fazer essa gravação, só que não encontrávamos realmente pessoas com o gabarito dos que estão aqui hoje para que a gente pudesse falar, trocar ideias com embasamento para os nossos ouvintes. Então, desde já, falar de Ilifas Levi é um prazer enorme, é de uma importância muito grande, vocês é que vão ser aí as estrelas, e eu vou deixar já uma primeira pergunta após as apresentações, né, de vocês, apresentações pessoais, que é aquela básica que a gente faz quando vai falar de alguém aqui no podcast, né? Para vocês, quem foi Ilifas Levi? Qual a definição que vocês dão para esse grande mago, esse grande personagem, influenciou tantos outros que vieram depois dele? Então, passo a palavra, não sei, talvez a Selma e as damas primeiro, né, para que a gente possa dar início. Bom dia a todos vocês, bom dia Pablo, bom dia Adílio, Rafael, Juliano, é um prazer estar aqui com vocês novamente e é um grande prazer falar sobre os patronos do Círculo. O Ilifas Levi é um dos patronos do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e ele sempre foi uma figura que sempre muito me atraiu. Desde o primeiro dia que eu entrei no Círculo, eu sempre tive uma atração assim por ele, porque ficam os 3 patronos e o Antônio Olívio Rodrigues. Fora o Antônio Olívio Rodrigues, dos 3 patronos, esse foi o que sempre mais me atraiu. Não sei dizer por quê. Com o
tempo depois eu fui descobrir o porquê. Questão dos seus ensinamentos, a sua forma de passar as suas ideias. Então, havia muita afinidade com esse patrono, que inclusive os livros dele são de grande complexidade. Ele era um mago, um magista, mas a vida dele foi muito assim, muito interessante. Ele não começou já na sua atividade de mago, ele começou como, na época, na França, né? Ele começou como um sacerdote, ele entrou dentro na vida religiosa, ele participava da vida religiosa. Até que o seu nome era Afonso Louis Constant, né? Ele nasceu em Paris em 8 de fevereiro de 1810. Ele vinha de uma família muito simples. E naquela época, né, assim, era uma vitória ter um filho padre que participasse das questões religiosas, não é? Mas, na bem da verdade, ele não era uma pessoa afeiçoada, não que não fosse afeiçoado, mas o caminho dele não era a Igreja Católica, e sim eram outros caminhos que depois ele foi se descobrindo ao longo da sua jornada, e caminhos muito interessantes e muito, assim, complexos também. E ele sofreu muito por conta de tudo isso, né? Como as pessoas que saem dos seus padrões, elas têm que ter muita coragem para assumir, né, a sua verdade. Então, ele, para assumir a verdade dele, ele sofreu muito, foi preso, enfim, ele sofreu várias situações difíceis, até ele entender que toda aquela questão da religiosidade que era imposta na época, e foi imposta para ele também, para a verdade dele, aquilo lá era algo que era uma parte de um geral muito maior. E é quando ele escreve o livro A Bíblia da Liberdade. Esse livro, assim, esse tema me marcou muito. A Bíblia da Liberdade, mas que causou para ele uma consequência muito séria. Ele acabou sendo preso por conta disso, voltou-se também às atividades políticas, mas ele não era um político, ele era assim um defensor. Era um defensor da moral, era um defensor da ética, mas que, enfim, por essas questões que ele tinha revolucionárias, mas um revolucionário da liberdade de pensamento e da liberdade da sua verdade, isso causou para ele muitos danos, mas ele conseguiu sobreviver a tudo isso e venceu, e foi um marco, uma figura assim de muita projeção e muito assim, muito valiosa, que deixou um legado muito interessante. Eu passo também para os outros. Perfeito. É assim, quando eu entrei para o Círculo, isso é um fato muito interessante. Quando eu entrei para o Círculo, o lado histórico, Mercúrio, não sei o que lá das plantas, eles vão falar tudo isso, que eu sou mais ligada pro lado místico, sabe? Quando eu entrei no Círculo, me falaram o seguinte, eu entrava e olhava porque na hora que você entra tem 3 quadros, e os 3 patronos, então esse era o que mais me chamava atenção, eu não sei por que razão, eu olhava sempre para ele, e aí até que uma colega do Círculo me perguntou assim, qual é o seu patrono? Eu falei, mas tem patrono? Eu estava no início ainda, acho que fazia o quê? Uns 6 meses que eu estava, não tinha um ano. Mas tem patrono? Eu não sabia disso. Tem, mas como é que eu vou saber? Você vai sentir quem é o seu patrono. Eu falei, eu vou sentir quem é meu patrono. E eu ficava olhando, falei, engraçado. Eu não consigo sentir nada, mas eu sinto sim que tem uma foto que me atrai. Parece que ele olhava para mim o tempo todo. Eu acabei, e no dia seguinte eu fazia o mesmo exercício, olhava, até que chegou uma hora que eu falei, quer saber, acho que eu fiz esse exercício umas 3 vezes, olhando e me perguntando, quem será esse patrono, quem será? E eu falei, deixa pra lá, isso tudo, acho que não tem nada a ver, mas eu sempre buscava livros de ele fazer vídeo. Não sei por que razão, eu sempre me sentia afeiçoada a ele, uma afinidade, talvez, espiritual. Até que depois passou um bom tempo, eu já nem estava mais pensando, acho que passou-se um mês, eu acho que foi isso, e eu tive um sonho. Eu já não olhava mais, já nem queria, não estava mais preocupada com isso, né? Eu estava tocando para frente,
E eu tive um sonho que eu estava num local, foi um sonho muito interessante. Eu estava no local, as pessoas estavam vestidas com roupas antigas, eram pessoas com cabelos diferentes. Esse local me parecia uma festa, com muitas pessoas, e de repente eu fui andando no meio daquelas pessoas. Eu não conseguia me ver, mas eu via todo mundo na minha frente, e quando de repente abre, como se fosse uma cortina de pessoas que se abre, e eu vejo uma pessoa assim, muito forte, grande, com um terno marrom, com pintinhas pretinhas, um terno como se fosse de lã, com um colete. Ele vira-se para mim, eu só vejo esse colete, a barriga assim muito grande, com colete, um relógio de ouro colocado no bolso. Ele tira aquele relógio, olha assim, coloca novamente no bolso o relógio de ouro, um óculos assim, sem ter o aro, somente o redondinho do óculos. Ele olha para mim, eu olho para ele, ele estende a mão para mim e diz: sou eu, Elifas Levi. Então, naquele momento, quando eu fui dar a mão para ele, eu acordei. E quando eu acordei muito cansada, como se eu tivesse, assim, ao invés de dormir, eu tivesse trabalhado a noite inteira, muito cansada, muito assim, cansada. E aquilo ficou na minha mente, e eu então entendi quem era o meu patrono. Já alguns tempos atrás, eu também estava dando aula, né? Eu dou aula pela internet, eu sou tradutora, trabalho com idiomas. E na época da pandemia a gente estava trabalhando online também. Então eu estava o tempo todo na internet, até que chegou uma hora eu estava dando aula, de repente a internet, meu computador parou. Eu falei, mas por que razão? Eu tô com a internet e tudo, não entendi por que ele parou. E aí eu estava mexendo, não conseguia acesso. E eu então fotografei para dizer para a pessoa que eu estava dando aula que eu estava realmente assim, sem explicação, eu estava com a internet, porém eu não conseguia me conectar com a pessoa. E quando eu bati essa foto para mostrar que eu estava com a internet, eu bati um print para enfiar para a pessoa, depois de 2 dias eu fui limpar o meu computador e eu vi que quando eu bati a foto tinha uma sombra atrás. E essa sombra atrás era, assim, muito nítida, a sombra do Elifas Levi. Eu vi essa foto, vou dizer assim, parece que tem um ser humano atrás dela mesmo. Tem um ser espiritual, uma entidade que era bem nítida, bem nítida. Eu não sei se é o Elifas Levi, mas parece que um ser que estava protegendo ela, ou que estava querendo se mostrar para ela, um protetor dela. É muito nítido, você vê o rosto, a dentadura, né? Tudo. Não, você viu assim, a foto, tá aí. A fisionomia ela é muito parecida com a do Elifas Levi, né? E eu mostrei para uma moça sensitiva, tudo, ela falou, olha, Selma, realmente isso aí é uma entidade de luz, né? É uma entidade de luz, tudo. Ela não soube dizer ao certo se era Elifas Levi, mas que lembra muito, né, a fisionomia dele. E aí, então, eu entendi o porquê que eu não estava conseguindo acesso na internet. Então, aquele dia eu deixei para lá, e no dia seguinte, então, eu voltei a dar aula e nunca mais também. Aí, nunca mais. Então, esses momentos que eu tenho. Ela tem uma forte convicção de que é o Elifas Levi, porque ela é muito sensitiva, intuitiva, a Selma, então ela tem realmente essa pessoa, e pode realmente ser, porque ela tem uma ligação muito estreita com ele, né? E a fisionomia é muito clara do rosto da pessoa, dos dentes, tá ali. Agora ela vai mostrar para vocês a foto, vocês vão mostrar. Eu queria fazer duas perguntas, Selma. Essa história, uma é prática mesmo. Essa história que você contou, você quer que tire na edição ou deixa? Você falou aí da edição, você quer que tire essa história pessoal ou a gente deixa para os ouvintes? Acho
acho que pode deixar, né? É porque não não, tá bom. é uma verdade. Apesar aqui. que tem pessoas que talvez não acreditem nem nada, né? Eu não mas sei. o nosso podcast trata dessas coisas, né? Então... então pode deixar. Não tem, a gente... então pode deixar. Porque isso é um fato que aconteceu mesmo. E inclusive eu tenho a foto mesmo comigo. Eu não limpei o celular, senão não teria como provar nada disso. Se quiser mostrar na tela em algum momento, a gente vê, né? E a outra, você sabe, Fala. Eu vou fazer assim, pergunta... celular... Não, eu ia perguntar que vocês falaram que são 3 patronos. Aí, se vocês pudessem dizer o nome deles, né? Sim, são 3 patronos. É o Prentis Mulford, o Swami Vivekananda, o Eliphas Levi e o patrono fundador Antônio Olívio Rodrigues. Então, os 3 seriam o Vivekananda, Prentis Mulford e o Eliphas Levi. Eliphas Levi, ok. Só para deixar claro para os ouvintes. Que foram eleitos pelo próprio Antônio Olívio Rodrigues quando ele fundou a ordem, né? Ele que elegeu esses patronos. Perfeito. Porque cada um representa uma vertente do esoterismo, né? Da metafísica espiritual. Cada um e certamente se manifestaram para ele, né? Ele não escolheu à toa, certamente. E ele estudou a obra de todos eles, né? Sim. E por serem ensinamentos diferenciados, né, e representam cada uma vertente espiritual da filosofia esotérica, do pensamento esotérico, então ele fez essa eleição, né? Perfeito. Não, mas aí no final, se quiser mostrar a foto, sem problema, né? Fiquem à vontade, né? Mas a palavra está com vocês. Falando, eu vou buscar. Tá. Vai, Rafael, fala sobre a vida do Eliphas Levi, que você é uma autoridade nesse assunto aí. Falta o Rafael se apresentar e o Juliano. Bom, tá certo. Mas uma questão que é quem foi o Eliphas Levi? Isso. Não, essa questão é excelente, né? Porque é a apresentação do Eliphas Levi para as pessoas que não o conhecem, né? Então, realmente, eu acho que o primeiro ponto é entender a importância do Eliphas para o que a gente chama de ocultismo, né? Ele é o grande renovador de uma tradição espiritual que nós conhecemos como ocultismo. Entretanto, é preciso compreender que os nomes mudam com o tempo, né? O ocultismo é um nome que a nossa época conhece. Outras épocas certamente deram outros nomes para esse tipo de conhecimento. Então, o Eliphas, ele é o grande renovador desse tipo de conhecimento espiritual, né, vamos colocar assim, ou um tipo de ciência que passou a ser denominada como ciência oculta, né, que deve ser interpretado, essas ideias de ocultismo, ciência oculta, como o ser humano oculta o próprio ser humano. Não é? Quer dizer, há partes ali que a gente está investigando, procurando entender melhor. Né? O ocultismo ele se define em grande parte como um movimento contra a cultura, né? Quer dizer, um movimento que quer ultrapassar as limitações da sua época, um movimento de renovação mesmo. É algo muito próximo à ideia da Renascença na Europa, que busca esses elementos de uma vitalidade espiritual aparentemente desgastada ali naquela época, né? Então, o Eliphas ele é uma espécie de fôlego espiritual, uma espécie de renovação e de busca desses princípios saudáveis, né, salutares. É claro que, para isso, precisa ser uma pessoa independente, né? Não pode ser uma pessoa subserviente a doutrinas da época. Então, talvez a principal característica do Eliphas seja ter essa independência própria. Ele não vem de um mestre, ele não vem de uma organização, ele vem dele mesmo, né? Ele vem dele acreditar em princípios espirituais internos dele, né? E se fazer através das suas experiências pessoais. São experiências de grande dificuldade, né? Isso também é importante. Uma forma talvez simples de colocar o Eliphas, né, e falar um pouco do nome dele,
que é um pseudônimo, né, Eliphas Levi. O pseudônimo completo Eliphas Levi Zahed, mas o Zahed praticamente não é utilizado, né? E entender por que ele escolheu Eliphas Levi é entender também quem é o Eliphas Levi, né? Ele fez uma hebraização do seu nome, né, que é Alphonse Louis Constant, né? Isso nos fala da importância dessa doutrina mística hebraica para o Eliphas. Geralmente, quando a pessoa escolhe um pseudônimo ou recebe um novo nome numa caminhada espiritual, esse novo nome tem a ver justamente com a sua trajetória, não é? Então, aqui nesse caso, Eliphas Levi significa o quanto a tradição hebraica é importante para ele, né? E essa tradição mística da Cabala, né? Como o caminho através do qual ele se consagrou, né? Por isso ele assume esse nome hebraico, né? Então, o Eliphas, ele é uma força de renovação espiritual, sobretudo na Europa, né? É uma renovação espiritual que tem a ver com essa corrente mística da Cabala, uma Cabala que não vem apenas de uma tradição hebraica, mas que passa por toda uma tradição cristã, né? E ele quer trazer, sobretudo, uma reflexão ética e moral, né? Ele faz uma análise da magia na Europa anterior a ele, sobretudo de matriz medieval. Ele vai entender que nessa magia estão os princípios da espiritualidade, mas que falta uma questão ética mais profunda, né? Então, quando ele escreve os livros dele, ele está fazendo esse tipo de reflexão, né? Olha, esses princípios são realmente bons, importantes, mas falta dar esse direcionamento ético profundo, né? Então, fechando esse pensamento de quem é o Eliphas, né? Dessa apresentação do Eliphas, quando ele nos coloca Dogma e Ritual da Alta Magia, no seu principal livro, né? Quando ele fala alta, ele quer dizer uma magia divina, uma magia sagrada, diferenciando de uma magia talvez mais popular e convencional, né? Que se qualifica justamente por uma magia baseada nesses princípios éticos e morais profundos. Então, acho que essa é uma boa apresentação, né, de quem foi o Eliphas, né? Até sobre o pseudônimo. Deixar o Juliano falar também aí, ele se apresentar. Então, me chamo Juliano Gagliardinese, trabalho com advocacia, né? E, no caso, já há algum tempo que eu venho me interessando fortemente pela temática esotérica, pelos livros de metafísica espiritual, esoterismo, budismo, né? Então, atualmente, estou unido com a Selma, né? No casamento. Por conta, né, muito aí tem todo o contexto, né, do ciclo esotérico, né, que promoveu essa união, uma história bastante mágica entre nós, né? Agradecer o Adílio, muito obrigado, Adílio, por estar nos cedendo esse espaço, para nós, de alguma forma, contribuirmos com o pouco que sabemos, o Pablo, por estar nos assistindo aqui nessa oportunidade. Muito obrigado, Pablo. E o Rafael, é sempre muito gratificante ouvir sua doce voz e usufruir das luzes de vossa sabedoria. Muito obrigado, Rafael. E a Selma, né, que nós não tenho palavras, porque, né, nós estamos juntos sempre, né, irmão? Bom, o Eliphas, o Rafael, ele tem muitos detalhes da vida do Eliphas, né, que acho que é interessante ele contar para entender o drama da sua história de vida, né, e do desenvolvimento desse iniciado, né. A sua vida é uma verdadeira iniciação espiritual, né? Bom, o que o Eliphas, ele nasceu num momento em que começam a eclodir, especialmente na França, mas isso se espalha por toda a Europa, mas a França, ela se torna um núcleo do esoterismo, do ocultismo, né? E
Os estudos já começam ali com Saint-Martin, Luiz de Saint-Martin, né? Com Martinez e Pasquali. E aí ele vem em seguida surge o Eliphas Levi, e é um momento em que há uma consolidação de toda aquela ciência natural, né, em que o desenvolvimento da sociedade, da burguesia, do comércio, e a sociedade passa a ter como referência a ciência no sentido de dominar as forças da natureza, né? E de se criar benefícios para a humanidade. Mas essa ciência ela se pauta no materialismo cientificista, né? Então, passa a ter muito separação a ciência baseada na observação, na razão dos fenômenos sensíveis da natureza, né? E há uma desconexão com o mundo divino, com o plano divino. Então, o que nós chamamos de materialismo cientificista, né? Então, passa a ser muito comum. As pessoas só acreditam naquilo que elas podem observar pelos sentidos físicos e das suas relações de causa e efeito que tem dessas observações. E há uma total desconexão com o plano divino. Então, a sociedade ela se materializa. Então, surge o Eliphas Levi, nesse momento, em que ele vai resgatar, ele se sente muito incomodado com essa situação, e esse materialismo, ele acaba também se infiltrando nas organizações religiosas, né? E todo esse é um processo de adulteração e deturpação daquelas leis divinas que são essenciais e fundamentais, são atemporais, né? Então, ele é movido internamente por uma incessante busca espiritual. Então, ele ingressa na igreja, né? Tem o incentivo dos pais, mas é uma busca dele interna, porque ele acredita na mensagem crística, né? Então, ele tem uma grande, vamos dizer assim, respeito, e um dos seus alicerces do seu pensamento é o respeito à hierarquia espiritual, né? Então, a igreja, com todas as suas questões de controvérsias e polêmicas no decorrer da humanidade, ele respeita, porque é um símbolo para ele da espiritualidade que advém de Cristo. Então, mas ao mesmo tempo ele busca um pensamento, uma interpretação própria dos ensinamentos que ele entende que em algum momento a igreja adultera, né? Que cria injustiças, e ele não concorda, mas ele tem muita dificuldade de lidar com isso devido ao domínio da igreja na ocasião, né? Ele acaba se afastando. O que ele faz? Ele mergulha nas civilizações antigas. Então, ele vai buscar a magia, conceito de magia, ele mergulha no estudo das civilizações antigas. Então, ele vai lá para a Síria, para toda aquela região da Mesopotâmia, para a Grécia, Egito, os hebreus, né? Então, ele vai, formular o seu conceito de magia, né? E ele, expressamente na história da magia, depois de todos os estudos que ele faz, a Cabala é um dos fundamentos da magia, no seu entendimento, ele expressamente fala assim, as 3 obras-primas do ocultismo. É ali que ele realmente retira todos os seus fundamentos da magia, né? As 3 obras-primas do ocultismo. Zoar, Sefer e Yetzirah, e o Apocalipse de João. Pronto, as obras-primas do ocultismo. E aí ele desenvolve. Tá? E o que é a magia para o Eliphas Levi? Ele separa claramente o que é a magia para ele é alta magia. O que é alta magia? É a ciência divina, é a ciência sagrada, é a arte sacerdotal, é a arte real. É uma elevação, é uma iniciação espiritual que lhe proporciona uma elevação que o conecta com o divino criado, com Deus, né? E a partir dessa conexão, você se torna um sacerdote. E os sacerdotes preparam
os reis, que também aprendem a magia, né? Então, no mundo antigo, os reis e os sacerdotes, eles eram respeitados porque eles tinham claramente essa conexão divina e realizavam atos de magia. Só que esses atos de magia não é uma magia, evidentemente, secular ou profana, para satisfazer, materializar situações na vida para satisfação de prazeres pessoais. Era um sentido realmente divino, de proporcionar o bem à humanidade. Então, para ficar bem ilustrada essa ideia... Se me permitir uma parte muito rápido, certo, Rafael? Eu queria dar exemplos que corrobora o que você acaba de dizer. Na literatura, né, com o Robert Howard, né, que eu sempre insisto dizendo que quem for estudar a obra do Robert Howard deve ter bem claro que o Conan não é o Schwarzenegger portando uma espada, mas sim um personagem muito mais complexo. E aí, num dado momento, ele conversando, né, com um daqueles reis daquela época fictícia, né, iboriana e etc., ele diz assim, olha, o grande problema dos monarcas é que eles não imaginam o poder mágico que tem, que muito superaria os vizires de sua corte. Né? Isso é uma questão importante. E eu vou trazer alguém contemporâneo, que acho que ajuda a gente a discutir, francês também, né? Que é o Pierre Bourdieu, que no livro sobre a alta costura, se não me engano, é O Feiticeiro, o Costureiro e Sua Grife, ele vai falar de uma espécie de magia social na qual o que, num dado momento, era considerado como obsoleto, feio, sujo e desagradável, por uma espécie de ato de magia daquele sujeito da alta costura num dado campo, se torna a moda. Por exemplo, os jeans rasgados, que na nossa época mais anterior era sinal de que o sujeito tinha poucas roupas. Posteriormente, vê-se a venda dos jeans rasgados com um valor altíssimo, uma espécie de magia social. Desculpa a interrupção, porque eu fiquei motivado com o que você falou, não podia deixar de trazer esses exemplos. Não, tudo bem, Paulo. E assim, só para deixar bem clara essa ideia de quão sagrada ele considerava a magia, o que realmente representava a magia para o Eliphas Levi, né? Era o exercício da autoespiritualidade, né? Então, ele fala que os 3 reis magos visitaram Jesus no seu nascimento. O texto evangélico poderia dizer, 3 reis visitaram, certo? Mas por que frisaram magos? Porque eles foram venerar o rei da humanidade, que estava nascendo, e que foi o supremo mago da humanidade. Porque o que era magia para Eliphas Levi? Ele não fala isso expressamente, mas é bem claro isso no livro, né? Você transformar água em vinho é um ato de magia, para benefício daqueles lá que estavam numa festa, ou para benefício das pessoas, num evento social, por exemplo, que foi o que Cristo fez. O que é um ato de magia? O ser humano, no caso Cristo, na época, né, pegar lá a lama, pegar o barro, colocar nos olhos do cego, cuspir com uma saliva e tal, e o cego volta a enxergar. Isso é um ato de magia espiritual. Então, todas as curas feitas por Cristo são atos de magia. A multiplicação dos pães, que realmente, né, dentro dessa perspectiva, ocorreu, um ato de magia, assim como a multiplicação dos peixes. Então, isso, para Eliphas Levi, é a magia, né? É a transformação dos fenômenos, é você dominar as leis da natureza para transformar os fenômenos da natureza em benefício da humanidade, não para satisfazer paixões pessoais. O mago, ele só se torna mago quando ele submete as próprias paixões, quando ele submete as suas emoções e os seus sentidos físicos para um bem maior, né? E o dogma, o grande dogma de Eliphas Levi, a crença em Deus, no ser divino e criado absoluto. Sem essa crença, você tem a ruína, você tem a materialização da sociedade, você tem a decadência, você tem tudo de ruim que pode acontecer. Então, esse é o dogma, o grande dogma, né? Quando ele fala, o que tem de representativo na história da humanidade
é a vitória da luz sobre as trevas. Isso realmente é o único fato que realmente importa na história da humanidade. Essa crença em Deus, né? Isso é um ponto, é um dogma, um grande dogma do Eliphas Levi, né? Então, e ele faz a diferenciação da magia, da alta magia para a magia negra, né? E aí que eu vou falar um fato que talvez vai chocar algumas pessoas, mas é uma crença dele, né? Que nós não podemos deixar de falar. Ele simplesmente rejeita, tem total aversão a toda a teologia e a toda a cultura espiritual da Índia. Tem profunda aversão, profunda aversão. Por isso aí é mentira, é deturpação da magia, dos princípios divinos, das leis divinas, porque você não tem o elemento amor. Ele fala, você tem uma filosofia falsa, uma dialética corrompida, e que por meio dessa falsa filosofia se cria todo um sistema de castas opressivo, tirânico, né? E ele fala, então, que, por exemplo, os grandes iniciados, né, a magia, ela descende de Sete. Sete foi o primeiro, que foi o terceiro filho de Adão e Eva, né? E ele considera a síntese, né? Aí ele fala da questão da analogia dos contrários, que nós vamos falar aqui, que é um dos fundamentos principais, que fala, Sete é a grande síntese da analogia, da harmonia dos contrários, dele descende toda a iniciação divina que se propaga na humanidade, e os seres humanos que foram... A Índia foi povoada pelos filhos de Caim, que matou pelos filhos da mentira, da falsidade. Então, ele tem essa conotação, e ele rejeita qualquer sistema filosófico baseado unicamente na dualidade, de um bem absoluto e de um mal absoluto. Não existe um mal absoluto para ele, existe somente o bem. E o mal é a rebelião do homem à unidade divina que corresponde ao bem, representada pelo bem. Né? Então, aqui nós estamos sintetizando alguns pensamentos. Né? E o Rafael pode falar, Rafael, sobre a questão da analogia dos contrários, que é um alicerce, aí, é um fundamento da magia, segundo Eliphas Levi. Fique à vontade, Rafael. Não, perfeito. Então, uma coisa muito importante quando a gente estuda um pensador, vamos colocar assim, como Eliphas, né? Vamos colocar um filósofo oculto, né? como Eliphas, é entender a relação da vida dele com o pensamento dele. Né? O contexto, ele dá o sentido de como aquilo se desenvolveu e também de por que aquilo se desenvolveu. Né? E o Eliphas Levi, ele teve um início de vida muito duro, que já nos serve de uma profunda reflexão. Né? Ele vai ter essa infância pobre, ele nos relata, né, o que é muito interessante, que ele era uma pessoa muito sensível na infância, ficava ali contemplando algo como formas naturais e tal, e no universo particular dele, né, ele não se misturava muito. Então, isso já dá um perfil de uma pessoa com uma introspecção grande, com um imaginário, né, trabalhado, ou um imaginário muito vivo. Né? Isso vai servir tanto a ideia da religiosidade ou da espiritualidade, quanto a ideia da arte. São duas perspectivas que vão acompanhar ele toda a vida. Ele vai estudar em seminários, né? Ele vai culminar o seu estudo num seminário maior, onde ele deveria se tornar um sacerdote. Né? Mas o que acontece? Né? Ele vai ter esse atrito com colocações ali da religiosidade da época dele, que vão dar como norma, nesse último seminário que ele participa, que o indivíduo não deve ser criativo. Né? Isso é dito expressamente a ele. Né? E isso, naturalmente, o incomoda profundamente. Né? Ele mesmo escreve para a gente, né? Dizendo, olha, se você repetir aqui no seminário, se você repetir o que te pedem, né, vão te aplaudir, né? Se você fizer um ato criativo, vão te colocar de lado. Então, quer dizer, isso já mostra o Eliphas independente, o Eliphas que tem um pensamento próprio, né?
Só que isso começa também o sofrimento dele. Por exemplo, ele vê o primeiro mentor dele, que foi um sacerdote cristão que dava aula para ele. Ele vê esse primeiro sacerdote, que foi uma referência para ele, ser humilhado, né, porque ele falava coisas diferentes do comum. Né? Esse sacerdote falava sobre magnetismo animal, falava sobre martinismo, e foi duramente censurado pelas autoridades ali espirituais da época dele. Né? Então, isso dá um começo para esse conflito. Né? Ele, de outro lado, desenvolve um profundo amor por uma menina que está aprendendo catecismo. Mas ele vê nessa menina a própria Virgem Maria. Né? E ele fala disso com o seu superior. Olha, ele não vê nada demais nessa forma de amor. Só que o superior naturalmente o censura. Né? Quer dizer, isso é muito diferente do comum daquele contexto. Né? E ele mesmo, o próprio Elifas, entende. Bem, se é dessa forma, eu tenho que sair do seminário. Né? Ele estava prestes a se tornar um sacerdote completo, cristão. Né? Ele recebeu o último sacramento. E ele, então, sai do seminário. Muito jovem, imagina, uma pessoa que conhecia basicamente a vida religiosa, com 20 e poucos anos, né? Não conhecia o mundo e sai do seminário. Nesse exato momento, a gente sabe que a mãe dele se suicidou. Muitos comentam que é possível que ela tenha suicidado porque ele saiu do seminário. Né? E o meu ponto aqui nessa narrativa é colocar o seguinte: ora, um indivíduo jovem que saiu da vida religiosa por discordar de muita coisa que ele viu ali dentro, né, da formação que foi conferida a ele, e ao sair vem essa notícia do falecimento, do suicídio, o que é muito mais radical, da mãe. Quer dizer, ele tinha tudo para ficar revoltado, né? Ele tinha tudo para perder qualquer tipo de crença, né? Mas ele faz exatamente o contrário, ele vai processar essas dificuldades, né? Que não vão parar, porque ele no mundo, ele não consegue se adequar ao mundo. Não é? Então, a gente percebe que ele teve que desenvolver, em função da adversidade, as suas qualidades enquanto ser humano. Né? E isso, no Eliphas Levi, vai se tornar um ensinamento profundo, ou o principal ensinamento do Eliphas Levi, que é sobre a vontade humana. Se a gente pegar o Dogma e Ritual da Alta Magia, que é o seu principal livro, o tema central por trás de todos os capítulos é o desenvolvimento da vontade humana. Então, se a gente pega a vida dele e o ensinamento dele, a gente vê que a vida é o que moldou as reflexões e os ensinamentos futuros. Não é? Lembrando que o dogma vai aparecer só na maturidade do Eliphas, né? Lá com 46 anos. Então, é o resultado de toda uma vida, de toda uma trajetória. Né? Então, quando ele ensina sobre a vontade, né, e que a vontade pode ser melhorada, pode se tornar uma força cada vez mais poderosa, ele está falando da superação que ele teve que ter ao longo de toda a vida dele. Né? Ele nunca encontrou, vamos colocar assim, um porto seguro de forma absoluta. Né? Então, ele sempre ficou de um lado para o outro e tendo que descobrir justamente a sua própria doutrina, a sua própria força, né? Se sustentar no mundo. Não é? E como o Juliano comentou, junto desse ensinamento, que é o principal, que é o desenvolvimento da vontade, tem esse outro ensinamento, que é a ideia da dualidade dos contrários. Essas duas ideias resumem toda a doutrina do Eliphas. Né? São a interpretação dele da magia, da cabala. Né? Se a pessoa estudar esses dois aspectos, né, o desenvolvimento da vontade e a dualidade dos contrários, a pessoa pega essa essência do Eliphas. Né? A dualidade dos contrários vem para o Eliphas
através de um personagem muito interessante chamado René Wronski, né, que a gente pode considerar como o principal, ou talvez o único, né, mestre efetivo com o qual o Eliphas conviveu. Era uma pessoa mais velha do que o Eliphas, um grande matemático da época. Ele tinha uma múltipla nacionalidade, né? Ele viveu ali na França, foi contemporâneo do Eliphas, mas ele não é natural da França. E ele foi um filósofo também no sentido neoplatônico, né? Então, o Eliphas absorve isso e absorve, sobretudo, essa ideia que ele expressa na seguinte frase: a harmonia resulta da dualidade, a harmonia resulta da analogia dos contrários, né? Então, isso vem do Wronski, né? Isso vem do René, né? O Eliphas absorve isso e processa isso, né? Mas estudando Rafael aqui, eu vejo que ele resgata isso lá do Zohar também, viu? Lá dos livros, ele tem essa influência realmente, mas essa questão do equilíbrio, da analogia dos contrários, ele já também apreende isso no Zohar, nos livros hebraicos. É isso que eu ia perguntar para vocês, assim, aproveitando que vocês estão falando do René, quais essas influências, né, que é uma coisa, a gente até pensou em discutir hoje, quais personagens ou influências formaram esse Eliphas Levi que vocês estão mostrando nessa fase, né, que vai dar nos 46 anos dele? Né, eu acho que uma coisa muito importante para a gente pensar é a França, né? São as pessoas antes dele na França, né? E a grande referência que ele fala para a gente expressamente é o Louis-Claude Saint-Martin, né? Ele fala: os martinistas são os meus antecessores, né? É impressionante como tem coisas do Levi, vocês falando agora, eu faço parte, né? Mas como tem coisas dele no martinismo. Agora fica mais claro para mim. Inclusive, dentro do raciocínio do Rafael, que é um conceito importante para nós desenvolvermos também, que é a questão da luz astral, né? Que é um conceito que, expressamente, ele fala. Esse é um conceito martinista que eu adoto, a luz astral. Continuar falando, Rafael. Não, e perfeito. A tradição do Saint Martin, né, é importante a gente entender, não era uma organização, né, no primeiro momento, né? Era uma espécie de iniciação passada de pessoa a pessoa, né? E você tem uma cadeia muito pequena de pessoas que vai perpetuar essa tradição, né? Só depois, muito tempo depois, que o Papus ou Papi vai realmente criar a famosa ordem martinista, né? Mas o Eliphas, ele vai se identificar com esses personagens, como o Louis-Claude Saint-Martin. Um outro personagem muito importante é o Jacques Cazotte, né, que também foi francês, escreveu um livro chamado O Diabo Apaixonado, né, um livro, aliás, que é uma referência fantástica, né, sobre o ocultismo. Então, isso fala muito, principalmente entender que o martinismo, a tradição do Saint Martin, é uma cabala cristã, né? Quer dizer, é fundamental entender isso. Não é uma cabala hebraica pura, né? O Saint Martin, ele já está imbuindo a cabala desses valores cristãos ao longo de toda uma linhagem de pensadores que a gente pode chamar de cabalistas cristãos europeus, né? Então, realmente, isso... Desde o Martinez Pasquali, talvez, né? Não, que já foi... Perfeito. Não, o Martinez é o primeiro, né? O Martinez é o primeiro, né? É o primeiro. O Saint Martin começa como discípulo do Martinez de Pasquali e depois ele adota a tradição própria dele, né? Isso. Não, exatamente. É que o Saint Martin, ele vai se diferenciar, né? Ele vai fazer um trabalho mais interno, né? Enquanto o Pasquali, um trabalho realmente de magia externa, uma teurgia, né? Como a ordem dos... a ordem dos... Zelicoen. Exatamente. Mas isso, eu acho, talvez essa seja a grande marca para a gente pensar do que forma o Eliphas, essa cabala cristã, né? E é fundamental entender, né, que é diferente de uma cabala hebraica,
né? É realmente diferente. Então, o Eliphas ele vai falar em termos de Yeshua, né? Do tetragrama com China ali no meio, né? Que ficou muito famoso, se perpetuou. Quer dizer, isso já não pertence a um âmbito hebraico, propriamente, já é um âmbito cristão, né? E isso também explica por que ele se alia à Cabala, né? Porque a pessoa poderia perguntar, mas ele não era tão fervoroso com o cristianismo, como é que ele pode ter pego a Cabala, né? É simples, é uma Cabala cristã, né? O que dá essa diferença, né, dessa liga. Se vocês me permitem, eu quero assim, desenvolver alguns conceitos que são os conceitos assim, fundamentais do Eliphas Levi, que as pessoas devem estar se pensando, né? Como é que então se realiza os atos de magia? Isso é importante. Atua na natureza para se realizar a magia, né? Primeira coisa, ele considerava o mago um sacerdote, né? E uma arte real também realizada por reis que realmente tinham uma conexão divina. Esses reis eles eram preparados, escolhidos pelos sacerdotes nos tempos antigos, né? Enquanto realmente havia um respeito às leis divinas, né? Então, para você ser um mago, você tem algumas prescrições espirituais. Você é um ato gradativo de renúncia a este mundo, né? Você não pode ter uma vida profana. Você deve submeter as suas paixões. Você não pode ser guiado pelas suas paixões. Então, você é um ato em que você submete todas as tentações do plano terreno, né? Para você poder se elevar espiritualmente, poder realmente realizar atos de magia. Então, nós temos um dogma, que é a crença em Deus, no divino, no criado absoluto, né? Deixa isso muito claro. Sem essa crença, não tem ato de magia. Tem a questão da vontade e da imaginação, Rafael. Então, agora nós vamos entrar num ponto que é a questão da luz astral, né? Então, é uma crença aí, um ensinamento aí da tradição esotérica que Eliphas Levi traz dos mundos antigos, né? Então, nós temos aqui 3 mundos, o plano físico, o plano astral e o plano divino. Então, mais sintetizando, né? Mas esse ternário é bastante trabalhado por Papis lá no seu livro sobre os fundamentos do esoterismo, né? E ele tem um livro sobre a luz astral também, que não é divulgado aqui no Brasil, né? Foi editado só uma vez pela editora Gnose, mas está esgotado. Então, aí o que Eliphas Levi fala? O que ele fala? Olha, existe uma dimensão na natureza que existe uma imaginação divina, uma dimensão que transcende o plano físico, que vem do alto para cá, que é uma dimensão intermediária, em que ali se atua a idealização divina, se atua a imaginação e o ato de vontade divina. Ele fala muito do verbo criador, do verbo que faz, do verbo que manifesta uma ideia e que manifesta essa ideia no plano físico. Para ele, toda a criação divina é um ato de magismo, a criação é um ato de magismo divino, que se dá pelo verbo, né? Bom, o verbo que fala que realiza, né? Bom, então, a partir nesse elemento intermediário, também do plano astral, então ele identifica a luz astral, certo? Que ele considera como um intermediador plástico entre o plano divino e o plano físico. Então, todas as idealizações do pensamento divino, do criado, elas funcionam como um molde. Esse plano astral é um molde de todas as formas que serão manifestadas no plano físico, né? Mas como é que ocorre essa manifestação? Então, ele trabalha a questão seguinte: quando você tem um momento de inação, quando há a criação divina, você tem um desdobramento de 2 forças, né? Uma força ativa e uma força passiva, uma energia ativa e uma energia passiva. E isso está bem representada nas árvores nas sefirotes, né? Na árvore da vida, né? Nós tem lá a coluna ativa, a coluna passiva e a coluna do meio sintetizando. E aí, o que ele faz? Olha, para toda força, se faz necessário uma resistência, um ponto de apoio. A afirmação se faz pela negação.
Então, você tem uma energia ativa que ela se expande pelo universo. Mas ela sozinha é estéril, é inútil. Né? Essa energia ativa, essa força, dela se desdobra um outro polo, que é o polo passivo, que ela atrai essa energia ativa, certo? Ela atrai e condensa. E da síntese dessas duas energias que se complementam, você tem um ato de criação, né? E aí, por que ele rejeita a questão? Só que aí é a questão da lei do ternário, que é a lei adotada por Eliphas Levi, por toda a tradição esotérica, e o Papis, ele frisa muito isso, da questão da todo o ato de criação físico se dá pela lei do ternário, ativo, passivo, só que essas forças ativas e passivas, se deixarem somente elas tendem a se destruírem, né? Então, o que faz com que elas não se destruam? A noção de unidade. Então, a unidade que advém do alto equilibra essas forças que passam a se complementarem, permitindo um ato de criação. Né? E aí, então, vou dar um exemplo do papo que torna bem claro como que se dá todo esse processo. Né? E, então, ele simboliza a energia ativa como o homem, a energia passiva como a mulher, certo? E da analogia dos contrários, do equilíbrio entre essas energias homem e mulher, nós temos o filho. Então, nós temos aqui, então, a lei ternária e manifestação. E aí, o quarto ternário é a síntese dessa lei ternária, que é a família. Né? E aí você coloca essa lei do ternário se multiplicando, da família você tem, então, uma comunidade, né? Você tem uma tribo, quando ele fala uma tribo, uma comunidade, uma nação, e você também faz o caminho inverso do material para o espiritual para atingir a unidade, né? Então, só para sintetizar, a questão do Eliphas, primordial, no pensamento dele, a ideia de Deus, a ideia dessa luz astral, que ele faz com que essa luz atue sobre os fenômenos da natureza a partir desse conceito da analogia dos contrários, a questão do equilíbrio, que forma a harmonia, que permite a analogia dos contrários, a questão da harmonia, a questão da unidade cósmica com o divino e criado. Então, harmonia, equilíbrio, ordem. Acredite em Deus. Permite a analogia e a harmonia dos contrários que gera os atos de manifestação da criação. Tem dois elementos aí que eu queria ouvir um comentário, né, seu, do Rafael, da Selma, etc. Bom, primeiro é que, sim, a partir desse ternário, existe também um quaternário que possivelmente se integraria num setenário. Eu queria ouvir um pouco você. Isso é uma coisa. E a segunda a analogia com os contrários, quer dizer, em um tempo quase contemporâneo, né? Se a gente pensar que Gaston Bachelard, ele nasce em 1896, e aí ele vai fazer a trajetória na França, no cenário da França, né? Gaston Bachelard teve também uma série de ligações com organizações místicas, etc., muito embora seja conhecido como cientista e como, de certo modo, epistemólogo, etc. Ele vai mencionar, na obra O Novo Espírito Científico, a ideia de uma dialética dos contrários, né, em que, para que se chegue, por exemplo, a um conhecimento empírico, é necessário que se tenha o desenvolvimento de todo um conhecimento idealista num primeiro momento e vice-versa. E aí estou provocando vocês, vou trocar a ordem da provocação, né, para que eu começar provocando o Rafael, depois voltando para você, para a gente falar um pouquinho dessas duas questões. E, claro, a Selma participando também, né, dentro disso que a gente está fazendo. Parei aqui para não falar demais. Vai, Rafael. Não, está ótimo, está ótimo. O Gaston Bachelard é uma figura incrível, realmente, né? Ele foi o braço direito do Papi, né? Nas revistas e tudo, o Bachelard, né? Não, o Bachelard, nesse livro, né, que o Pablo, né, citou, A Formação de Espírito Científico, né? É um livro muito, muito bacana, realmente. E o Bachelard, ele traz talvez para o hoje, né?
essa linguagem da espiritualidade servindo a uma reflexão maior. Eu acho que o Pablo ele deu um gancho maravilhoso para a gente explicar o processo espiritual. Né? Nesse livro do Bachelard, logo no começo, ele dá uma noção de obstáculo ao conhecimento. Realmente é um trecho que eu gosto muito, né? E o que ele quer dizer? Né? Ele dá um seguinte exemplo. Né? Imagina uma aula de física, né? Ele vai dizer, olha, o conhecimento não vai vir através da repetição pura e simples da matéria, né? E ele vai, então, nos dizer que o conhecimento ele precisa de uma experiência, que sem uma experiência, o indivíduo ele não vai chegar a esse conhecimento. E que a experiência vai proporcionar uma troca, né? Uma troca entre o que você achava que era a verdade e a verdade que está sendo exposta a você. Né? Quer dizer, a experiência ela vai ser um divisor de águas. Ela vai te trazer esse novo conhecimento e você vai poder deixar o conhecimento antigo para trás. É a própria ideia da iniciação espiritual, né? Que ele está colocando para a gente. E ele vai o tempo todo falar sobre alquimia nesse livro, né? Que é muito interessante. E aí você tem ele quer dizer que o obstáculo do conhecimento é o que você já traz com você, né? Só que não é suficiente ainda, né? Não é o conhecimento mais esclarecido. Você precisa melhorar isso, e só a experiência vai te proporcionar isso. E realmente, o Eliphas é isso, né? O Eliphas está o tempo todo dizendo, venha experimentar, experimente por você mesmo, né? E a experiência realmente trará esse conhecimento, né? No sentido do que o Juliano estava colocando anteriormente, a questão da vontade, da magia, elas se fundem no Eliphas no sentido de que ele tá nos dizendo que o motor por trás da magia é o próprio ato de vontade. Mas em que sentido? Né? É um ato de vontade que organiza o mundo interno do indivíduo, né? E essa organização interna é a alta magia que ele está nos dizendo, né? Quando o indivíduo se transforma. Agora, essa transformação volta ao Bachelard, essa experiência, né? Quer dizer, se o indivíduo não experimenta, ele não realiza. E essa organização interna, um ato de vontade, é que permite a atuação sobre a luz astral de uma maneira benéfica, né? Não, exato, é exatamente isso, exatamente. E chegando nessa questão do Pablo, né, do centenário, né, isso é de fundamental importância para o Eliphas, né? No Dogma e Ritual, ele coloca duas, vamos colocar assim, instâncias da magia. Uma é o que ele chama da conjuração dos 4, e a outra ele vai chamar da conjuração dos 7, vamos colocar assim. Né? São os dois itens essenciais da prática que ele está propondo. Né? E ele realmente vai dizer, olha, que ele se refere a um culto centenário que existiu na antiguidade, né? E que, de alguma forma, ele está trazendo isso à tona de novo. Né? Que são os 7 governadores, como são colocados em várias tradições espirituais. Né? E no dogma ele sempre estabelece nos livros, nas obras dele, 7 capítulos por livro, 7 livros, 7 capítulos. Quer dizer, cada obra tem 7, na história da média, ele estabelece 7 livros, cada um com um significado próprio, cada livro com 7 capítulos, né? Por respeito a essa lei do centenário, que é a lei da totalidade, a lei da perfeição. Mas no caso do dogma também? No dogma ele faz a relação também com 7, né, Rafael? E ele fala assim, para você ler, você tem que ler um capítulo do dogma, corresponde ao capítulo do ritual, né? Do ritual. Não, no dogma, isso é um elemento que é importante a gente falar, né? Ele faz essa equiparação, aí entra um assunto novo, né? Entra um assunto novo para a gente debater. Ele faz essa equiparação
do tarô de Marsella, em especial, com as 22 letras do alfabeto hebraico, né? Importante dizer que antes do Eliphas já tinham feito relações desse tipo parecidas, mas não como Eliphas fez, tá? Um dos antecessores do Eliphas, no sentido do tarô, ele reconfigurou completamente o tarô de Marsella, botou em outra ordem, né? Vamos colocar assim. O Eliphas não, ele respeita o tarô de Marsella e realmente, vamos colocar que é uma coisa curiosa. São 22 arcanos maiores e são 22 letras do alfabeto hebraico. E ele ficou fascinado com essa ideia, né? Mas isso fala muito do Eliphas no seguinte sentido. O Eliphas, ele sempre foi um artista plástico no sentido de desenhista, né? Então, é por isso que o tarô teve uma importância tão grande para ele. São desenhos, né? São representações. E aí ele pôde juntar essa parte da arte, né, ligada aí por intermédio do tarô, a parte da cabala que a gente estava falando antes, né? Então, o dogma ritual é uma fusão, como o Juliano estava colocando. Tem o dogma e tem o ritual, né? Então, o dogma tem 22 capítulos e o ritual tem 22 capítulos, Isso, que são as 20... Exatamente, que são as 22 cartas e as 22 letras, né? Em ambos. Para complementar o raciocínio do Rafael, ele considera o Egito, então, o berço da sabedoria, onde o momento histórico da humanidade, naquele contexto, o Egito, como a civilização na qual a magia se completa, onde ela surge como dogma, realmente, né? Ele tem um grande apreço por toda a cultura egípcia, né? E aí ele diz que, na verdade, toda a cultura hieróglifa e cabalística foi levada de Abraão para o Egito, não foi o contrário. Então, ele introduz toda a cultura hieróglifa lá, porque toda a escrita hebraica é hieróglifa, não? Então, ele fala, cada letra corresponde a uma ideia, cada letra é uma ideia, e cada letra também é um número, e é um sinal perfeito, né? Vocês acham que ele tira isso das relações que ele tem com alguma organização iniciática específica, como a maçonaria, alguma coisa assim, ou dos próprios... Os estudos que ele faz da Cabala, do Zohar, ele fala que o Zohar é a gênese de luz, e o Sefer Zerah é o livro da verdade, né, da razão. Então, ele estudou muito esses livros tutelares da cultura cabalística, né, hebraica, né? Mas ele não chegou a ser maçom, por exemplo, né? Teve um momento. Eu não sei se ele chegou a ser, mas ele demonstra conhecimentos maçônicos e fala sobre a maçonaria. Ele estudou de tudo. Bom, mas então, ele foi maçom, ele foi fazer curso, ele foi martinista. Não, mas então, o que aconteceu? Mais para o final da vida, né, ele tinha 2 amigos que chamaram ele para a maçonaria, né? Então, isso de fato aconteceu. Ele foi recebido na maçonaria, de fato, mas ele fica muito pouco tempo mesmo, né? Porque, de novo, ele é um pensador livre, né? Ele não suporta uma prisão de pensamentos. Né? E uma coisa, Rafael, a Flora Tristã, que foi ele lia muito livros da Flora Tristã, que foi uma das assim percursoras, né, que ajudaram ele nessa liberdade de pensamento. E foi a partir daí que ele saiu, ele se apaixonou pela moça lá dentro do convento onde ele estava. Do seminário, né? Do seminário. E ele acabou, então, se libertando de todos aqueles paradigmas que foram colocados na cabeça dele por conta dessa Flora Tristã. Foi aí, então, que ele parte para essas vertentes que aí estão. Não há dúvida. Uma finalizada nessa questão da Cabala, e como a perspectiva do Eliphas Levi. Então, ele fala lá que no Egito, ou da cultura hieróglifa, que vem de Abraão, né, que é introduzida no Egito, você tem os 10 números, de 1 a 10, cada um com significado uma ideia, né, representando atributos divinos, as forças universais, cósmicas. Então, você tem os 10 números e as 22 letras, né?
E aí, então, a partir dessa junção de números e letras, nós temos as 32 vias da ciência universal que se encontra representada nas cartas do tarô, né? E ele também, num determinado momento, ele fala que do nome divino no hebraico, que é Yod-Hei Vav-Hei, que são 4 letras, né? Yod-Hei, Vav-Hei, que originam 72 nomes divinos, claro que esses 72 nomes divinos são os atributos divinos, né? E desses 72 nomes divinos, depois nas clavículas de Salomão, né? Salomão transforma esses 72 nomes em 36 talismãs, né? E então isso demonstra todo o apreço que ele tinha para a Cabala, e tanto ele como o Papos também falam que a Cabala é uma ciência fundamental da magia. Então, você também teria muita dificuldade de realizar magia sem ter alguns conhecimentos básicos de Cabala. Não à toa que o Papos tem livro sobre Cabala, né? Tem um livro sobre a Cabala específico, em que ele cita alguns ensinamentos de Eliphas Levi sobre a Cabala também. Ele tem um trecho lá. Exato, ele cita. Eu não sei se está no Grande Arcano ou na Chave dos Mistérios, num desses livros que ele desenvolve mais sobre a Cabala, que é citado lá no livro do Papos. Sim. O Papos tem o Tarô dos Boêmios, né? Eles têm interesses. O livro é muito interessante, o Tarô dos Boêmios, que reflete essa numerologia que o Pablo perguntou e que vocês estavam, inclusive, mencionando aqui. No Tarô dos Boêmios está muito bem colocado lá também, no caso do Papos, né? E agora, vocês estão falando dessas conexões das pessoas, a gente está citando um aqui, né? O Papos e tal. Mas tem mais pessoas que influenciaram, né? Vocês já citaram alguns, Rafael citou, agora eu tenho, assim, lendo depois. Dentro dessa mas que influenciaram o Levi, no caso, não o Papos, né? O que eu vejo, assim, no Eliphas Levi, acho que tem mais autores, acho que o Rafael pode citar, além do Vronsky, quais seriam os... Eu vou deixar aqui, para o final, uma relação que eu vejo com um determinado autor que é contemporâneo do Eliphas Levi. Você tem mais autores que influenciaram o Eliphas, Rafael? O Rafael falou que tinha vários, né? Tem alguns que são até bem mais famosos. Emanuel Swedenborg também. Emanuel Swedenborg. Pode falar, querida, pode falar. Eu não falei que eles me falaram por todos. Não, mas fica à vontade, que está sendo uma aula muito bacana. Isso daí que vocês estão falando, realmente, estou fazendo uma retrospectiva de todo o meu pensamento, né? Então, é assim, o Eliphas Levi, ele coloca tudo muito em prática, né? Eu estava pensando, conforme vocês estavam falando da questão da praticidade, da vivência, né? Aquela questão da filha dele, quando ele tem uma filha que ela já nasceu doente, e depois ele teve um outro filho também, mas enfim, essa menina ela já nasceu doente e ela, em um determinado momento, ela estava prestes a morrer. E ele, então, com toda aquela eficácia que ele tinha de mago e tudo, né? Ele, então, consegue fazer com que ela se recupere. Ela tinha, acredito que era 5 anos, e depois, com 8 anos, ela adoece novamente e vem a falecer. Então, foi uma questão muito interessante que marcou muito o meu conhecimento do Eliphas Levi, enquanto eu lia muito sobre ele. E um outro momento também foi quando bateram na porta dele, né? Ele era dado muito a desenhos, a pinturas, a arte. E aí, então, bateram na porta e deram 7 batidas na porta, tipo 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Foi mais ou menos isso, né? 7 batidas na porta e entra então uma pessoa que também ela tinha influências, né, espirituais, e ela então revela a ele toda a vida dele, passada, presente e a futura, incluindo também a data de morte que ele teria. Não é? Então, isso foram 2 momentos assim que me chamaram místicos, né? Que chamaram muita atenção em relação a toda essa praticidade que ele colocava muito em prática, tudo que ele aprendia, né? Ele vivenciava, que é o que eu acho que acontece com todos nós também. Nós vivenciamos, né? Enquanto aprendizes, nós vivenciamos tudo aquilo que nós aprendemos. E referente a influências, o Eliphas Levi, em alguns momentos da vida dele, ele realmente se retira da vida em sociedade para estudar, né?
No primeiro momento, quando ele sai da igreja, né, ele vive num cenáculo, né, também formado por um abade que tinha também uma vida, acho que, afastada da igreja. O Rafael deve conhecer o nome da pessoa, Rafael, que ele se aprofunda muito em estudo nesse momento. Você se lembra desse cenáculo, Rafael? Fala para a gente dessas personagens que influenciaram o Claro. Por favor. Não, então, vamos dividir entre autores mais antigos do que a época do Eliphas, que o influenciaram, e pessoas com as quais ele conviveu, que o influenciaram. Quer dizer, são duas dimensões dessas influências, né? Dentre os autores mais antigos que o influenciaram, é certo, né, que o principal é o Paracelso. Ele fala do Paracelso com uma admiração absoluta, né? Mas lembra do Tiano de Apolônio, né? Não, sim. Mas o Apolônio de Tiana, ele aparece de uma outra forma, né? Não é uma influência literária. Né? É uma influência que vem de uma outra forma. E que vai aparecer mais para o final também, um pouco antes dele escrever o Dogma e Ritual, e vai vir através de uma prática espiritual, né? Não vem através de uma leitura, né? Embora ele tivesse uma admiração pela figura do Apolônio. Mas o Paracelso, inclusive a questão da luz astral, ele fala através do Paracelso, né? É o Paracelso que traz esse conceito. Ele fala do Paracelso como se Paracelso fosse um semideus mesmo, para ele, né? Então, acho que a principal influência literária, o Paracelso, certamente o Santo Martin, com os seus livros, né, o influenciaram. O Agripa, em alguma medida, né, o influenciou, mas ele fala do Agripa, mas não com tanta admiração. Então, a gente pode dizer que esses vamos colocar magos, um pouco anteriores a ele foi absorvendo e dinamizando. O principal, realmente, é o Paracelso, né? Agora, ele conviveu com muitas pessoas, né, com as quais ele trocou. Né? Então, a gente, nesse sentido, não dá para falar exatamente de mestre e discípulo, né? Mas de trocas, pessoas com as quais ele trocou. O mais perto de um mestre foi o René. Né? O René foi o mais perto de um mestre que ele teve. Né? E voltando só um pouquinho àquele tema das organizações, realmente, a única organização pela qual ele passou de fato foi a maçonaria, e foi por um brevíssimo momento, né? Foi muito rápido. Né? Ele entrou e saiu, talvez, em menos de um ano. Né? Algo muito, muito rápido. Muito rápido. Né? Agora, se me permite, eu cito também como... Eu vou passar aqui uma passagem do Paracelso, tá? Em que ele tem ele foi um grande influenciador, disse com muita propriedade, Rafael, mas ele tem uma questão de uma divergência num ponto importante. Estou dizendo aqui. Ele recebeu influências da cultura assíria, né? Então, onde realmente se praticava alta magia, antes que houvesse a decadência na idolatria, né? Que arruinou a Síria e extinguiu a civilização. E essa alta magia praticada é milhares de anos antes de Cristo, muito antes de Abraão. Tá? Então, ele cita, por exemplo, de toda aquela questão da simbologia das figuras, que não era uma idolatria, era a simbologia das forças universais. Então, o símbolo do leão, na cultura assíria, representava um fogo celeste, que depois correspondia à luz astral. A luz astral surge desse fogo celeste divino, fogo de natureza divina, não é esse fogo físico que nós vemos, é o fogo divino que, né, Moisés fala, Deus, ele também é um agente destruidor, ele destrui os vícios pelo fogo, tá? Também, dos atributos divinos. E a serpente, a imagem da serpente, ele representa, segundo Eliphas Levi, na cultura síria, as correntes elétricas que estão aqui na humanidade, que decorrem da movimentação aí da luz astral. Né? Depois, na Grécia, ele
tem um grande apreço pelos mistérios órficos, por Orfeu. Então, Orfeu foi o grande iniciador da cultura grega, um dos grandes iniciadores da humanidade, um grande adepto, né? E ele, então, diz que na Grécia a beleza, né, a musicalidade, a beleza das formas correspondia a uma manifestação da beleza espiritual, né, da harmonia das esferas celestes, né, que se manifestava fisicamente na cultura grega, com toda a beleza da musicalidade, das esculturas, da arquitetura grega. Né? Então, ele também tem como parâmetro, aí no caso, os mistérios órficos, que aqui eu tenho, inclusive, toda uma tradução, que ele fala que o casamento é um. Casamento é humanidade, deve ser humanidade, assim como Deus com a natureza são um. Esse conceito de unidade é fundamental. A unidade só se faz pela atuação divina junto às manifestações físicas. Fora disso, é o caos e a destruição. E depois tem toda a influência da Cabala, como já foi dito, né? Aqui, né? E referente a Paracelso, né? Ele diz que o Paracelso entendia o universo como um círculo no qual não tem uma circunferência, e que o centro, que é Deus, está em todo lugar. Mas aí ele fala assim, tá bom, Paracelso, mas o usuário fala o seguinte, pô, mas um círculo que não tem uma circunferência é estranho, né? E então ele fala assim, ó, o usuário entenderia, então, que o universo seria uma circunferência em que o centro não está em nenhuma parte. Não está em nenhuma parte porque ele está em todas as partes, não estaria em nenhuma parte específica. Né? Mas ele fala o seguinte, só que no Zohar, o símbolo do equilíbrio, que é muito importante para Eliphas Levi, que é o fundamento, não está numa circunferência. O grande símbolo do universo, que é o equilíbrio, ele é representado por uma balança. Né? Que a balança ela está suspensa sobre esse ponto central, sim, que está em toda a parte, que é o princípio supremo divino. Vai, Rafael. Amor, pode falar. Não, deixo para vocês aí, que vocês estão dando uma aula aí de Levi. É uma graduação aqui. Eu concordo com isso tudo que o Juliano fala, ele lê bastante, né, essa parte toda mais assim teórica, né, em relação a Eliphas Levi, assim como todos os filósofos que influenciaram também ele, né, na questão de toda essa formação mística que ele teve. Então é uma questão assim, ele é o que eu posso resumir a minha assim, um fechamento para essa fala toda de Eliphas Levi, é que ele é, acima de tudo, um ser de luz, de muita luz, e que trouxe, assim, ele deixou um legado de liberdade de pensamento, ele desmistificou muitas coisas, muitas questões, e para isso ele passou por muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades em relação à sociedade, em relação a crenças. E como eu havia dito, essa Flora Tristã, ela o influenciou muito nas suas escritas, e foi a partir dali que ele começou, então, a perceber que tudo isso que foi imposto, né, não era, de fato, uma regra. Isso tudo era uma questão de... Havia o livre-arbítrio, e ele, a partir do livre-arbítrio, ele entendeu que não só livre-arbítrio, mas haviam outros caminhos também que ele poderia seguir, e que eram também caminhos... pertinentes a todo esse misticismo. Então foi quando ele se desvinculou daqueles paradigmas religiosos, católicos, que foram impostos, né, para ele. Tanto é que a mãe acabou se matando, não sabe ao certo, mas tudo indica que sim, né, por questões que ele não seguiu a trajetória religiosa, o sacerdócio, enfim. Mas isso é um caminho que era um início de um caminho, de uma vida religiosa para ele, mas que foi dar num caminho muito mais profundo. E que ele deixou muito claro essa profundeza de todo do misticismo.
a profundeza do espiritismo, da espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela não é algo quadrado, algo estreito, ela é algo muito amplo e que ela vai se alargando à medida que você está preparado para entendê-la. Então, é isso que eu percebi com tudo que eu já li sobre o Eliphas Levi e com essa aula que o Rafael e o Juliano nos deram hoje. Então, só venho a confirmar tudo aquilo que eu já havia lido e que eu entendi sobre o Eliphas Levi. Ele foi um ser de muita luz e que deixou muito claro os caminhos que devemos seguir. Então, ele deixa claro as questões religiosas, as questões espirituais, e o que a gente aprende com isso, né? Não existem paradigmas que deixam você estreito de trajetória, não digo de pensamentos, mas de trajetória. Mas ele traz um alargamento para que você torne-se livre, para você poder expandir a sua elevação. Então, é essa a minha compreensão que eu consegui apanhar e absorver do Rafael, com todo o seu conhecimento teórico e técnico, assim como o Juliano também. Só para assim, a questão das influências, para finalizar, falei dos mistérios órficos de Orfeu, né? Em seguida, ele exalta muito Pitágoras. Pela escola de iniciação que Pitágoras representou, e ele fala, a magia é a matemática aplicada à espiritualidade. O mundo ele é matemático. E você entendendo as forças universais, o sentido oculto dos números, os atributos divinos nos números, então você também faz toda a conexão com os fundamentos da luz astral, da harmonia dos contratos e pratica a magia. Então, ele tinha um grande apreço por Pitágoras. E ele rejeita todos os filósofos gregos antigos que não têm conexão com o divino, que são essencialmente racionalistas, baseados aí numa intelectualidade voltada meramente para o plano físico. Inclusive Aristóteles, tá? Mas aí ele vem, Platão resgata essa espiritualidade divina, um começo desse resgate, e um momento culminante na Grécia vem com Pitágoras, ele coloca até Pitágoras num patamar acima, né? E aí o que acontece? Eu tenho, das leituras do Eliphas Levi, percebi, eu não vou dizer que seja uma influência, mas foi contemporâneo dele, porque o Eliphas Levi era vivo quando nasceu o Alexandre Saint-Yves de Alvedry, que é o autor do Arqueômetro, que foi também uma referência da civilização, da tradição esotérica ocidental, né? E eles têm pensamentos muito semelhantes, vocês percebem que eles beberam na mesma fonte, né? Eles tiveram as mesmas influências. Então, também, Saint-Yves de Alvedry exalta em Deus, tem o símbolo da igreja como uma sacralidade crística, né? Quando eles falam da igreja, na questão é que eles têm essa questão que se você quebra a igreja é tudo de errado, você fala, então Cristo é errado também. Então, a imagem deles da igreja é essa veneração a Cristo, de que a igreja seria realmente uma instituição apta a transmitir a mensagem crística, né? Então, em nenhum momento eles combatem a igreja, eles buscam aperfeiçoá-la, eles buscam reformá-la, né? Então, eles têm esses pensamentos semelhantes à igreja, e ele faz também ele exalta o Saint-Yves, Orfeu, a cultura de Orfeu, da Grécia, a conexão divina, né? Aí ele fala, quando é que decai a civilização romana? Em que momento que decai a civilização grega? Quando eles se tornam um povo escravocrata e imperialista, em que eles deturpam os mitos divinos, as mitologias, para a satisfação dos interesses pessoais dos governantes, a materialização do magismo divino. Aí a decadência de todas as culturas. Perfeito. Bom, nós poderíamos ainda ficar dias, eu não diria nem horas, né? Ainda debatendo esse tema, porque ele é vasto, né? O Eliphas Levi abre para uma série de
não só outros autores, mas outras correntes de pensamento, como muito bem você acaba de apontar, mas a gente vai chegando dentro de algo que é mais ou menos, né, o nosso limite, e aí, pois não, Selma? Eu achei aquela foto, viu? Depois eu mando para vocês. Bem, eu quero ver. Eu vou mandar para o grupo, tá? Ok. Aí você tem que ampliar bem, porque ela tá assim escura, mas assim, ampliando bem, dá para ver o formato, assim, tem só o vulto, assim, sabe? Não é uma foto de que nem eu, né? É só o vulto ali, assim, tá? Só isso. Quer dizer, dentro desse momento, né, eu queria convidar vocês a fazerem duas coisas, né, que são as considerações finais de vocês e indicações de leitura, né, e de outras formas de acesso para o nosso público, e a nossa saudação final ao nosso público, né, porque a gente está se aproximando do nosso teto aqui. E aí, gostaria de seguir a sequência, né, começando com Rafael, posteriormente a Selma, né, e dando sequência ao nosso amigo aqui, que aqui está, aí já trouxe o Samir de Alvedre, etc., está fazendo muitas conexões, isso é bom, né? Então, gostaria que a gente fizesse isso para que dessemos, né, o nosso fechamento das mais ricas que nós temos aqui. Ok? Então, sigamos, pois. Rafael, quando você fosse de falar, aí lembra de falar do escritor do Zanoni, que também era contemporâneo, né? A gente tem que lembrar dele, aí na hora aí das suas considerações. Não, estava pensando nisso mesmo, Adílio, estava pensando nisso mesmo. Né? Realmente é um elemento que não pode faltar, né? Falar do Burlington, né? Que foi uma força extraordinária ali daquela época, foi contemporâneo do Eliphas, foram amigos mesmo, né? O Eliphas foi à Inglaterra. Vou fazer um comentário rápido, né? Mas é claro, quem quiser pode abrir a questão. Antes de escrever o Dogma Ritual da Alta Magia, né, o Eliphas ele fez essa viagem à Inglaterra, onde ele teve conhecimento direto com o Lytton, e eles praticaram alguns rituais de magia, da forma como o Eliphas prescreve mesmo no Dogma Ritual. Né? Um desses rituais ficou muito famoso, onde ele evoca o Apolônio de Tiana, né? E ele narra isso no próprio Dogma Ritual. Só que a narrativa que está no Dogma Ritual é muito resumida. O Eliphas ele escreveu uma caderneta de próprio punho que foi sendo perpetuada, passada para algumas pessoas, né? Chegou na mão num último momento ali do Papus ou do Papi, né? E o Papus ele publica essa caderneta, né? Nessa caderneta o Eliphas explica que ele reproduziu o experimento por 3 vezes, não só evocaram o Apolônio de Tiana, como evocaram o Yeshua, né? o Jesus. E aí eles colocam uma série de detalhes dessas experiências, né? Por exemplo, no final do Dogma e Ritual, você tem o famoso Noctemeron do Apolônio de Tiana. Esse texto, o Eliphas coloca que foi uma dessas invocações que foi indicado para ele onde encontrar esse texto. Né? Ele coloca isso para a gente. É claro que a compreensão do que foram esses rituais, do que eles significam, é mais complexa. Né? Eu sugiro à pessoa que desejar essa compreensão que ela estude realmente o Dogma e Ritual. Né? O Eliphas explica, e a explicação talvez não seja tão óbvia. Né? Então, requer que a pessoa tenha uma reflexão mesmo sobre isso. Mas é importante colocar essa união do Eliphas Levi com o Lytton. Assim como colocar que em toda a obra do Lytton, o tema da dualidade dos contrários se faz presente, seja no Zanoni, seja no Vril, ou A Raça Futura, né? Ou outros livros do Lytton. Né? Então, quer dizer, a intimidade dos pensamentos de ambos
era muito grande. Certamente o Lytton influenciou o Levi e o Levi influenciou o Lytton, né? Ambos, inclusive, eram figuras independentes, né, ao extremo, né? O Lytton fez parte de algumas organizações, mas ele tinha uma relação muito delicada também com as organizações das quais ele fez parte, né? Porque ele tinha esse caráter de um pensador com luz própria, né? Que não fica ali preso a não fica preso a, a características ali da época, né? Que quer encontrar esse algo maior. Então, realmente, isso não pode deixar de ser colocado. Vale dizer para toda pessoa que queira, né, estudar o Eliphas, que vale muito a pena ler principalmente o Zanoni, né, do Lytton. Isso vai ilustrar muito o pensamento do Eliphas, né? E quem quiser entender melhor o próprio Lytton, lê o Dogma Ritual. Quer dizer, eu acho isso uma sugestão muito interessante, né? Existem algumas biografias nessa questão de recomendações de leituras, né? Existem algumas biografias sobre Eliphas. Infelizmente, nenhuma dessas biografias foi traduzida para o português, né? Então, tem uma biografia principal, em francês, escrita por um ocultista chamado Chacornat. O título é Eliphas Levi mesmo. Essa é a principal. A editora Edition Traditionelles, né? Uma editora que eu não sei se ainda existe, né? Mas essa é a principal obra sobre o Eliphas, porque ela é extremamente bem documentada, com cartas, né, do Eliphas, com desenhos que o próprio Eliphas fazia, né? Oi? Pode continuar, querido. Com desenhos que o próprio Eliphas, né, fazia. Então, quer dizer, essa obra é fantástica. As outras são uma derivação dessa primeira, né, que eu estou colocando. Eu não quero encher com muita informação, né, não é tão interessante, mas acho que deixar essa referência dessa biografia em francês é legal. Falar dessa complementariedade entre o Eliphas e o Burlington, né, é muito importante, né? Eu acho que o Zanoni ele tem uma grande penetração, né, num universo muito amplo, porque se trata de um romance, de uma história, né? Então, talvez seja mais palatável, mais fácil da pessoa ter acesso a esses conhecimentos espirituais através do Zanoni. Colocar que, realmente, como já foi dito, a vida do Eliphas é muito extensa, são muitas conexões, e que o mais importante é que cada um experiencie o Eliphas, né? E, para experienciar, você tem que ler, né? Então, não tenham medo, por exemplo, de ler o Dogma Ritual. Muitas vezes eu ouvi as pessoas dizendo, é muito difícil, é muito complicado. Na verdade, não é, né? O que a gente nota no Dogma Ritual é uma linguagem talvez mais sofisticada, mais intelectualizada, muitas situações mitológicas, mas o pensamento mesmo que está ali no fundo é um pensamento muito simples, né? Se você realmente separar a forma da essência, você vai ver que é um pensamento muito simples e é uma proposta prática de vida, né? Ele está fazendo uma proposta de um caminho possível para a vida de cada um de nós, né? Seria muito triste também a pessoa ler o Dogma Ritual e não tentar trazer algo dali para a sua vida, que é o que eu estimulo que cada um faça, né? É o conhecimento mais profundo, o conhecimento histórico, né? O conhecimento das mitologias, das civilizações antigas, vem com o tempo, né? É natural que a pessoa tenha uma certa imperfeição em conhecer isso ou aquilo. O que não pode faltar, na verdade, é a reflexão ética. É isso que o Eliphas está nos lembrando o tempo todo. Sem a reflexão ética não há espiritualidade.
né? E se a gente lê o Dogma Ritual ou lê o Zanoni, como eu acabei de dizer, o que fica é a reflexão ética, né? Os pormenores de como foi, de como não foi, isso a gente pode aprender com o tempo, né? Agora, a reflexão ética não, ela é fundamental por aqui e agora e para todo momento de nossas vidas, né? Então, acho que sim. Dentro desse raciocínio do Rafael, se me permite, Rafael, ele fala expressamente, Eliphas Levi, nas suas obras, que sem moral não há Deus. Então, é a reflexão ética. Exatamente, né? É verdade. Talvez a gente pudesse, só para finalizar, né, Rafael, além do dogma ritual, falar para os ouvintes sobre uma sequência de leitura com a história da magia, a chave dos grandes mistérios. Posso falar um pouco sobre isso, Rafael? Se me permite? Posso falar? Pode falar. É o seguinte, então, os 4 livros principais do Eliphas Levi, então, tem o Dogma e Ritual da Alta Magia, né? A História da Magia, A Chave dos Mistérios e o Grande Arcano. São os livros principais do Eliphas Levi. Tem algum outro, Rafael? Não, tem outros livros, mas... Os principais dele, assim, até a Bíblia da Verdade. Eu pensei numa sequência de leitura principal. Aí eu vou te passar, Dílio. Tem aqui, olha, a História da Magia. Alguns vocês vão estar em sebo, porque é difícil encontrar na livraria. Tem o Livro dos Sábios, o Grande Arcano, já falou, o Juliano, A Chave dos Grandes Mistérios. O curso de filosofia oculta também, né? Agora, como leitura... Da Cabala, Paradoxos da Sabedoria Oculta, A Ciência dos Espíritos, Feiticeiro de Meudon. Esses são alguns dos livros que a gente pode adquirir, tanto na livraria, até alguns que eu não consegui em livraria. Foi só no sebo. Esse, por exemplo, Clavículas de Salomão é difícil. E o Feiticeiro de Meudon. Então, esses são dois que é difícil. Na época mesmo, em seguida, Eliphas Levi, na época lá do Papo, se perguntava, tem todos esses livros que a Selma falou, realmente, né? Mas eu citei os principais que ele desenvolve esses conceitos, todos esses fundamentos aí, né, que ele vai aprofundando. Aí, como entender o dogma e ritual da alta magia? As pessoas perguntam como entendeu. Então, o Stanislas de Guaita, que foi contemporâneo do Papos, né? E lá o Stanislas de Guaita, ele recomenda que seja lido a História da Magia, o Grande Arcano, para depois ler o Dogma e Ritual, que você vai entender melhor o Dogma e Ritual, porque ele vai desenvolvendo os conceitos. E lendo aqui realmente a História da Magia, você vê que ele vai trabalhando os conceitos, para aí você vai ter mais facilidade para entender a complexidade do Dogma e Ritual. E tanto na introdução do Dogma Ritual, como na introdução da História da Magia, ele já coloca os conceitos principais que ele vai desenvolver nas obras. Mas a sequência seria essa: Chave dos Mistérios, Grande Arcano e o Dogma Ritual. Não sei se o Rafael concorda, mas foi o que eu verifiquei aqui nas minhas pesquisas. Então, pessoal, claro, cada um vai ter uma visão, né? Mas realmente eu entendo que o Dogma Ritual é a chave, né? Quer dizer, qualquer coisa que você queira entender no Eliphas, na minha visão, deveria partir do Dogma e Ritual. E o próprio Eliphas coloca mesmo que a trilogia seria o Dogma e Ritual, a História da Magia e a Chave dos Grandes Mistérios, né? Agora, todo biógrafo do Eliphas vai dizer, olha, o Dogma e Ritual é o resumo de tudo, né? Ele pegou todo o pensamento dele e colocou ali. Bem, então, há muito mais, né, sobre Eliphas, né? A gente só foi pegando alguns assuntos, algumas coisas mais interessantes, mais significativas, né? Tem muitos outros parceiros do Eliphas Levi, amigos, né, do Eliphas Levi, discípulos do Eliphas Levi. Então, tem muito mais, né? Então, para eu finalizar a minha fala, acho que eu até não me apresentei no começo, né? O meu nome é Rafael Mastock,
né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, faço parte do Tato Manacai, aqui no Rio de Janeiro, né? Se alguém quiser conversar comigo sobre Elifas, né? Estou sempre disposto. O Elifas é uma inspiração para muitos de nós, né? Que ele continue sendo essa inspiração, né? E sendo um ponto de início para reflexões para todos nós, né? Então, acho que essa é a mensagem. Depois, também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa que eu possa responder, fiquem à vontade. Mas, então, encerro aqui a minha participação e deixo aí para os nossos outros amigos se colocarem. Ok, muito obrigado, Rafael. Nós temos aí algo em torno de 10 a 12 minutos para fazermos o nosso fechamento. Então, eu passo a palavra para os nossos companheiros aqui que estão fazendo podcast para as suas considerações finais, saudações ao público e indicações, e havendo mais algumas indicações para quem deseja se aprofundar e conhecer melhor o pensamento do Elifas Levi. O Elifas Levi, então, eu tenho ele como realmente a grande referência do ocultismo moderno, né? Moderno porque, na verdade, o ocultismo, o esoterismo, como já dissemos, ele advém das civilizações antigas. Então, o grande mérito do Elifas Levi foi resgatar essa cultura, essa espiritualidade, esse entendimento da ação divina como uma ação mágica, da criação divina como um ato de magismo, né? E todos os fundamentos que ele desenvolve nas suas obras. Então, a magia, aparentemente, parece como algo novo quando Elifas Levi informa a sociedade, né, sobre magia, né? Parece que é algo novo que foi elaborado por ele, mas ele faz todo o resgate de uma tradição antiquíssima, que remonta aos patriarcas da humanidade, né? Então, toda a história da civilização humana encontra-se abarcada pela magia. Ele teve esse grande mérito de fazer todo esse desenvolvimento dessa história, dos fundamentos, né? Então, ele é grande referência, porque ele coloca, então, a magia, o esoterismo, o ocultismo, no seu devido lugar na história da humanidade, porque é uma cultura que havia sido obscurecida pelo materialismo científico, né, que passa a vigorar na época em que ele vive, né? Tem uma história muito interessante do Papos com Elifas Levi, porque o Papos é considerado o sucessor, né, do Elifas Levi, né, dentro do que ele realizou em vida, e teve o Elifas Levi como a sua grande referência, uma das suas grandes referências, não a principal, né? E quando é que Papos se converte, então, ao esoterismo, que ele tinha toda aquela dificuldade com a medicina, que era muito materialista, ele queria uma concepção mais, né, uma conexão divina, com maiores explicações, umas coisas para eles eram contraditórias, essas causas e efeitos simplesmente dos fenômenos físicos, né? Então, ele lê o Dogma e Ritual, né, e se converte ao esoterismo, ao ocultismo a partir daí, né? Agora, sou ocultista, eu vou me aprofundar, né? E ele envia uma carta para o Elifas Levi, querendo marcar um encontro com o Elifas Levi, né? E, para sua surpresa, ele recebe uma resposta que o Elifas Levi tinha falecido, feito a passagem dele, havia uma semana, né? Então, tem todo esse contexto histórico, então, da ebulição do esoterismo, que ela vem realmente à tona a partir do Elifas Levi, né? E que ele faz todo esse resgate, né, desde a antiguidade, passando pelo todo o martinismo, né? E só respondendo para finalizar, que o Pablo falou sobre a questão do quaternário e do centenário, vou ser bem breve, tá? Nós temos a lei do ternário, que é a lei da criação, que é abordada por Elifas Levi, por Papos, por Saint-Martin, na lei do ternário, né? Que é aquela questão da unidade atuando na dualidade. Você tem um ternário, né? O ativo, passivo, a harmonia dos contrários, né? Que aí você tem a síntese, que é o quaternário, que advém do ternário, né? O quaternário que é o quê? Que é o mundo das formas, que é o mundo dos elementos, água, terra, fogo, né? Água, terra, fogo e mais um elemento aí, eu estou esquecendo. Água, né? Água, os 4 elementos. Ar, terra, fogo e água. Os 4 elementos é o mundo das formas, que é o mundo ternário, que é uma síntese da lei
como eu te falei, da lei do ternário, né? A síntese da lei do ternário é o quaternário. Então, da junção, então, tendo lá que é aquela ideia que a lei do ternário, para exemplificar, então, o homem, a mulher, o filho, então temos a lei do ternário, a harmonia dos contrários, temos a síntese, que é a família, que é a lei do quaternário, que é o mundo das formas, que é o mundo dos elementos, os 4 elementos. Então, a junção de 3 e 4 dá 7, que é, então, a obra perfeita. O 7 representa a obra na sua totalidade. Por isso, os 7 dias da criação. 3, 4, 7 são as forças universais atuando na criação do universo. Né? E muito obrigado, Adílio, Pablo. Acredito que nós colaboramos um pouco e podemos aí estar melhorando no futuro. Você não... temos temas do Eliphas Levi que nós podemos desenvolver futuramente, caso for, que nós podemos tirar temas e temas que o Eliphas desenvolve em todas as suas obras aí, que pode ser de proveito para as pessoas. Tudo bem. Bom, passando então a palavra a Selma para a gente fazer o nosso encerramento dessa sessão do podcast, né? Bom, então é o seguinte, eu vou ser breve para a gente não se estender mais. Eu só tenho a agradecer por mais esse convite de estar aqui e de estar em companhia de pessoas tão assim talentosas e tão inteligentes, que nem é o Rafael, é o Juliano, que estão sempre prontos a dar uma aula aqui, né, com esse vasto conhecimento. E é sempre um grande prazer para mim estar falando sobre os patronos do círculo, uma ordem tão querida para mim e que tenho uma profunda gratidão por todos. E principalmente por Eliphas Levi, por eles ter sido tão assim, de tanta afinidade, né? É uma questão de afinidade mesmo que eu tenho com ele, por essas questões todas, a forma como ele pensa, a vida dele, a trajetória dele, uma trajetória tão bonita e ao mesmo tempo sofrida, e que ele passou por essa trajetória de forma tão assim inteligente. E nos deixando um ensinamento que você precisa saber o que você quer, trabalhar sempre com a sua verdade, caminhar com a sua verdade e não ter medo de você tomar outros caminhos, desde que eles não estejam prejudicando a ninguém. Eles são caminhos que estão nos libertando, caminhos que estão nos revelando a outras formas também de crescimento espiritual. Então foi este legado que eu entendo que o Eliphas Levi, ele nos deixou. Com todos esses livros, com todo esse aprendizado que ele deixa, esse conhecimento que ele deixa também essa questão desse caminho de liberdade. É o caminho da liberdade, porque a espiritualidade, ela é liberdade, é sinônimo de liberdade. Você ser livre para você poder crescer de forma extensa. O espiritismo, ele não tem limites. Ele é amplo, ele é extenso. Então, é isso que ele nos deixa. Encerra aqui com a máxima: seja feliz, esteja liberto. Muito obrigado. Bom, eu vou deixar aqui, então, meu agradecimento a vocês, né, ao querido irmão Pablo. A gente está encerrando aqui a nossa entrevista e realizando, de uma vez por todas, a oportunidade de falar de Eliphas Levi de maneira brilhante, né? Porque, como disse a Selma, vocês deram, né, uma aula, e a gente poderia até desdobrar isso futuramente, né, e talvez aprofundar, né, depois desse panorama geral, no futuro a gente até combinar, e aprofundar alguma coisa específica, tópicos específicos do Levi, ou das práticas. Adílio, se tiver uma próxima, eu vou ler uns 50 livros antes de fazer isso. Porque eu vou dar um baile nesses dois aqui, você pode me aguarde. Não, mas foi ótimo. Vocês se equilibraram bem, ficou muito bom. Queria agradecer, meu nome da Sabedoria Arcana do Pablo, né? Nós aqui que estamos com o projeto já há algum tempo. E é isso, deixar minha saudação, que essa aula aqui também vai encerrar, né? E o agradecimento a vocês. Obrigado pela disponibilidade. Eu tenho que passar lá no Nirmanakaya para falar com o Rafael pessoalmente, que não fez ele no Zap. O Rafael é uma pessoa maravilhosa, sempre verdade. Muito aprazível estar em contato com o Rafael, uma pessoa muito equilibrada, muito ensinamento, é muito gostoso estar na presença dele. Estamos esperando lá. Nirmanakaya, às segundas-feiras, 19
19 horas. 19 horas tá bom. 19 horas tá É melhor chegar um pouquinho antes, né? Às 19 horas já fica aqui para os nossos ouvintes também. Então, obrigado a vocês todos. Depois Selma. esperamos vocês aí, Adílio, Pablo, para vocês irem para São Paulo também. Viu? Não esquece também. de nós aqui, ó. Nós também em São Paulo, na sede. Adílio, você mora no Rio, né, Adílio? Na segunda. Então, você mora no Rio, Adílio? Moro no Rio. Então, no dia 19 de outubro vai ter o aniversário do Tato de Manacaia. Vai ter um evento ali de comemoração aqui. Oi, Rafael. É um sábado, se não me engano, né? É um sábado, né? É um sábado. Estaremos todos lá, viu? Todos convidados. Convidados para a festividade lá. Que horas? Vocês estão convidados para ir na sede do Círculo, conhecer a sala de meditação, conhecer a biblioteca do Círculo. Eu faço questão, quando vocês vierem em São Paulo, vocês serão muito bem-vindos. Nos avise que vocês serão muito bem-vindos. Vou ter prazer em recebê-los. Que horas começa, Rafael? A festa do Tátua vai ser justamente no dia 19, né? Começa às 18h30. 18h30. Todos podem vir. Com a chave da harmonia, Rafael? Vai começar com a chave, não, né? Não, depois, 18h30. Então, nós vamos encontrar um centro de estudos do Rio de Janeiro, muito bom, Tata, muito bom. Perfeito, combinado, então. Obrigado, saudações arcanas. Obrigado, Pablo. Obrigado. Eu vou enviar foto para vocês no grupo, tá bom? Boa tarde, obrigado. Um abraço. Abraço.